Você já sentiu que está sendo observado? Aquela sensação fria na espinha, como se tivesse alguém atrás de você. Você olha para os lados, mas não há ninguém. O coração dispara. O suor começa a escorrer. Você tenta convencer a si mesmo que é só coisa da sua cabeça, que o medo está te pregando mais uma peça. Mas, e se eu te disser que talvez não seja só isso? E se o medo que você sente não for apenas psicológico, mas um sinal de que há algo, ou alguém, tentando te atingir? Algo sombrio, que você não consegue ver, mas sente como uma presença sufocante ao seu redor. Muita gente acha que o medo é só um reflexo da nossa mente, uma resposta do cérebro a situações de perigo. Mas e se eu te dissesse que o medo às vezes é mais que isso? E se for uma brecha espiritual? Uma porta aberta para forças que você não entende, mas que estão ali, à espreita, se alimentando da sua insegurança. Já parou para pensar que algumas noites de pavor não são apenas pesadelos, mas uma tentativa do mal de te alcançar? Pois é. Talvez você ache que tudo isso é bobagem, que o medo noturno, aquela sensação de estar sendo vigiado, é só paranoia, mas não é coincidência que nos momentos de maior vulnerabilidade, essas sensações se tornem mais intensas. O medo se aproveita da sua solidão, da escuridão do seu quarto, da fragilidade dos seus pensamentos antes de dormir. É como se algo tentasse se infiltrar nos seus pensamentos, te enfraquecer, te fazer duvidar até da sua própria sanidade. E quer saber o pior? Tem noites em que você tenta rezar, mas as palavras simplesmente não saem. A boca seca, a voz some, e você só consegue pensar: por que Deus não está me protegendo? Isso já aconteceu com você? Como se a sua fé não fosse suficiente, como se Deus tivesse se afastado justo quando você mais precisava dele. Mas e se eu te dissesse que há uma forma de calar essa presença maligna? Uma maneira de transformar esse medo sufocante em coragem? E se a chave não estiver apenas na força da sua mente, mas em um segredo espiritual que poucos realmente conhecem? Um segredo escondido em um dos textos mais antigos e poderosos da Bíblia. O Salmo 91. Isso mesmo. A maioria das pessoas acha que o Salmo 91 é apenas um texto bonito para decorar a parede da sala. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é um escudo espiritual, uma declaração de guerra contra forças que você não consegue ver, mas que sabem muito bem quem você é. Ele não é apenas um poema, é um pacto de proteção entre você e Deus. Mas aqui vai a verdade que ninguém te conta. Não adianta recitar o Salmo como uma fórmula mágica, esperando que tudo se resolva num piscar de olhos. O verdadeiro poder está em habitar. Isso mesmo. O versículo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é só falar, é viver. É fazer de Deus a sua casa, seu esconderijo, seu abrigo. E quando você decide habitar na presença de Deus, algo começa a mudar dentro de você. O medo não vai embora de repente como num passe de mágica, mas ele perde a força. Você começa a perceber que o problema nunca foi a escuridão do seu quarto, mas a escuridão que você carregava por dentro. E quando Deus passa a ser o seu refúgio, as trevas perdem o direito de te alcançar. A questão é: você está disposto a fazer do Salmo 91 mais do que apenas uma recitação mecânica? Está disposto a deixar de viver com medo e começar a viver com fé? A verdade é que enquanto você tentar enfrentar as trevas com a sua própria força, vai continuar perdendo. Porque o medo não se combate com lógica, mas com presença divina. Se isso fez sentido para você, se você já passou por noites escuras, sentiu essa presença que parece te sufocar e não conseguiu orar, comenta aqui: eu estou aqui. Porque reconhecer que o medo existe é o primeiro passo para vencê-lo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa verdade, compartilhe este vídeo. Acredite, tem muita gente que está vivendo em silêncio, com medo de admitir que as trevas estão por perto. Mas hoje, você pode ser a pessoa que vai ajudar alguém a encontrar proteção. Então, não esquece: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso não é só um verso bonito. É um convite para parar de viver acuado,
e começar a viver protegido. Deus não prometeu que você não sentiria medo, mas Ele garantiu que se você habitar na presença dele, o medo não vai te dominar.